Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que traz para você grandes ganhos e pagamentos rápidos. Eu trago para vocês aqui o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal, Godoy1x, que dá bônus em dobro. O link está na descrição do vídeo, no nosso comentário fixado. Acesse por ali, realiza o seu cadastro e na hora de realizar o seu depósito, faça com o nosso cupom Godoy1x para você pegar bônus em dobro e a partir dali faça o seu palpite vencedor. Aproveite, amistoso, Inglaterra e Brasil na 1xBet com o nosso cupom Godoy1x. Fechado? Bom, galera, vamos lá, vamos trazer hoje um vídeo que eu acho muito legal para você, torcedor do Flamengo, para você que gosta de futebol, entender uma dinâmica que às vezes não está tão visível assim, seja no estádio ou até mesmo pela televisão, você não consegue ali observar e tem algumas regrinhas, né? As regrinhas do professor Tite, que são regras essas, né? Brincadeira, obviamente, que são essas, né, esses conceitos que é meio que ele herdado, né? Que ele pega um pouco da inspiração dele profissional, que é do Ancelotti, né? A gente sabe que o Tite gosta do Ancelotti, né? Ele tem ali uma referência, né? O treinador do Real Madrid é uma referência para ele. Naturalmente, o que eu vou mostrar aqui para vocês não é só o Ancelotti que faz. Eu acho que dá para se contar quais treinadores europeus hoje da escola europeia que acaba não fazendo. É mais fácil do que a gente contar quem faz, porque praticamente todos fazem isso. Quando passa para o treino, né, o treino é muito baseado nesse tipo de espaços e aí no jogo, obviamente, os jogadores são orientados dessa forma. Então, essa referência europeia que o Tite tem, né, do Ancelotti, que faz bastante isso no Real Madrid, como tem outros treinadores de futebol brasileiro que também utilizam dessa forma. Não é nenhuma, né, novidade assim, mas é importante a gente passar e entender. E o Tite tendo a referência, vamos respeitar também a referência do técnico no treinador italiano. Eu vou pegar aqui a minha prancheta, que a gente vai ter que utilizar bastante para vocês entenderem. É uma conjunção, galera, de ideias. Primeiro que é a ideia do espaço, né? Eu acho que ela é a principal. De que forma? São espaços, vou colocar até aqui para vocês, né? São esses espaços aqui, são espaços verticais, tá? Então por isso que a gente faz as linhas, vamos deixar até o campinho assim, em pé, na vertical, para ajudar aí a compreensão de vocês. Então o Tite separa o Flamengo, e eu não estou falando apenas do ataque, porque defensivamente também é. Então a gente vai estar falando, né, de toda a expressão do Flamengo em campo, né, fez esses quatro traços, né, o que obviamente acaba ali trazendo 5 corredores. Então tá todo mundo vendo aqui que são 5 corredores. Os jogadores do Flamengo, eles precisam entender isso, porque senão embola, porque senão fica assim, vai ficar algo que, cara, não vai, as coisas não vão funcionar. Tem uma ordem, né, uma organização meio que simétrica até, e a gente acaba entendendo isso. Eu vou pegar como referência o Flamengo mais atual, que tem o De La Cruz no lugar do Gerson no meio de campo, e assim o Luiz Araújo, que assim esse time do Flamengo ele fica mais simétrico ainda, porque quando a gente permite o Gerson a manutenção daquele time que estava, né, no início da temporada, o Gerson no meio, com o De La Cruz aberto pela ponta, não tem essa simetria, porque o De La Cruz não era um ponta direito como é o Luiz Araújo, então já perde um pouco, o desencaixe muda, e vocês vão entender o porquê muda, e aí o lateral que precisa avançar. Então vamos pegar esse Flamengo de agora, né, desse Flamengo do 4-3-3, e eu acho que fica a grande dica, a partir do momento que o atleta entende isso, o jogo, né, começa a ser promovido de uma forma com muito mais naturalidade e compreensão, ok. E quando nós, torcedores, entendemos isso, e aí no caso eu passo esse conteúdo para vocês conseguem entender, ué, por que o jogador que está jogando ali? Qual vai ser a substituição? Ah não, se entrar aquele atleta ali, então ele vai ter que puxar um outro. Eu acho que é bem importante o conceito disso aqui. Então, vamos lá. Eu espalho aqui o Flamengo nessa forma aqui. Este aqui é o Flamengo em campo, do técnico Tite. O Flamengo, a gente fala muito sobre 4-3-3, 4-2-3-1, aquelas cacetadas toda de esquema tático, mas na verdade, o Flamengo do Tite é isso aqui, tá? E esse aqui é o Flamengo que quando está com a bola. Com a exceção do último jogo do Fluminense, porque teve uma circunstância óbvia que no agregado já estava 2-0. Mas na grande maioria dos jogos, a gente vai ver mais o Flamengo com a bola do que sem a bola. Então o esquema real do Flamengo é esse aqui, porque é o esquema que o Flamengo vai estar a maior parte do tempo. Seja 60%, seja 55%, que é o Flamengo quando está com a bola. Então, o Flamengo joga dessa forma aqui. E esses corredores, que eles acabam, né, a gente está ilustrando aqui, que eu coloco para vocês, isso inclusive ele é treinado. Os treinadores europeus começaram a fazer isso e a gente trouxe isso aqui para o futebol brasileiro, porque ajuda na orientação do atleta.
A grande questão quando fala-se muito de espaço, quando você tem a referência mais sobre o espaço do que sobre a bola, ou a bola vai ter a referência de onde está, né, o espaço para se ocupar, é o seguinte: o jogador precisa saber onde ele está posicionado. O posicionamento dele é muito importante, né? Algumas pessoas acabam traduzindo esse conceito como estilo de jogo posicional, de jogo de posição e tal, mas mais importante do que a terminologia, né, como se batizou esse estilo de jogo, é o espaço. E o espaço ele tem que ser atacado de uma forma igualitária, evidente, e a gente vai entender que o equilíbrio, como o equilíbrio faz parte desses conceitos. Aproveito falando do conceito para vocês. O Tite ele se preocupa muito com essa zona que está aqui para baixo, que é a zona defensiva por dentro. Não é à toa que eu trouxe uma gama de vídeos mostrando a vocês, de formas inclusive diferentes, situações diferentes, o porquê, enfim, tem vários vídeos que a gente fez sobre isso, dele marcando por dentro. Então o Tite ele se preocupa em marcar essa área que eu estou colocando aqui para vocês abaixo, e ele coloca o jogador de maior riqueza técnica neste mesmo setor, só que ofensivo, que é no caso do Arrascaeta. E não é à toa, não é aleatório. Vamos entender uma coisa: não existe a aleatoriedade. A aleatoriedade, ela parte do princípio da manifestação humana do atleta na sua tomada de decisão. E obviamente, com a sua pitada ali do improviso, do imponderável. Ali existe a aleatoriedade. Fora isso, não existe. É tudo um circuito pré-programado para que o jogador se expresse da sua forma humana, ou seja, da sua forma, né, mais livre, arbítria, naquele momento. Mas o conceito é um conceito já pré-estabelecido. E aqui, como eu boto aqui na tela para vocês, então há mais concentração de jogadores por dentro do que, obviamente, por fora. Isso é uma questão óbvia. Então, como a gente vê aqui na imagem, se o Flamengo fica com a bola, ele fica desta forma, a gente vê 8 jogadores trabalhando por dentro e apenas 2 jogadores trabalhando por fora. Nem os laterais trabalham por fora. Quem trabalha por fora são os pontas. E se os laterais estiverem por fora, os pontas estarão por dentro. Por quê? Vamos lá. Falei que o vídeo é conceitual. Se você gosta de futebol, se você conhece um amigo que gosta de futebol, além de você deixar o seu like, indica o canal para esse amigo, porque ele é um inscrito importante pra gente e ainda não conhece. Gosta de futebol. É importante enfatizar isso. Não é apenas gostar do Flamengo, porque tem gente que gosta do Flamengo e não gosta de futebol. Tem que gostar de futebol. Vamos lá. Seguinte, galera. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Eu vou botar o Flamengo atacando pra cá. Então a gente fez, né, as 4 listinhas, mesma coisa. Os treinadores fazem isso, tá? Então a gente vai ter um papo aqui que acontece dentro dos vestiários. O que acontece aqui é o seguinte, fala-se, terminologias de análise e tal, meio espaço, espaço de habilidade, espaço... Vamos tentar simplificar. Galera, velocidade, força, equilíbrio, técnica, equilíbrio, velocidade, força. Perfeito? Arrascaeta. Vamos lá. Arrascaeta. Arrascaeta é um jogador de velocidade e força? Não. Arrascaeta é um jogador de equilíbrio. Arrascaeta é um jogador de técnica. Então, onde o Arrascaeta vai estar? Equilíbrio, técnica, equilíbrio. Força, velocidade? Não, não vai estar. Quem tem força, quem tem velocidade? Bruno Henrique, Cebolinha, Luiz Araújo. Então cada um vai jogar na sua. Olha a lógica qual é. Então, quando você está na parte ofensiva, você tem esses corredores aqui, você vai querer que o Arrascaeta, evidentemente, jogue por dentro, por aqui. Quando a gente fala até, jogou no entre linhas, né? A zaga tá aqui, os volantes estão aqui e o Arrascaeta tá aqui. Mas Godoy, eu lembro de um jogo, ou eu lembro de um ano que o Arrascaeta estava aqui. Ninguém está prendendo ninguém. Agora é óbvio que ele vai desequilibrar, mas por dentro, evidente, né? Então, perfeito. Os corredores de velocidade, nenhum treinador gosta que tenha 2 jogadores aqui, exceto se seja para os caras brincarem de pular carniça. Porque tu vai fechar. Se é um espaço de velocidade, o que você não pode fazer nesse corredor? Diminuir ou inibir a velocidade do atleta. Então você dá esse corredor. De que forma os treinadores gostam de trabalhar para dar o corredor para esse cara? Ele ficar num contra um. Você dá bastante período de ultrapassagem. Porque se você pega um corredor de velocidade e você não dá possibilidade de velocidade para esse cara,
você matou. Pô, tu matou um cara que tem essa característica, porque você vai posicionar alguém aqui com essa característica, e, cara, você tem que ter as ultrapassagens. Então, o que vocês observam só? O Varela não tá junto com o Luiz Araújo. Quando o Varela tá aqui, o Luiz Araújo tá aqui. Quando o Luiz Araújo tá aqui, que é a grande maioria das vezes, o Varela tá aqui. Por isso que o Varela se posiciona aqui. Olha como as coisas vão se encaixando. Cara, o futebol é um barato. Eu vou mostrar aqui pra vocês a imagem que a gente fez de um Fla-Flu. Não foi nem o último, não. Foi o jogo de ida, para vocês observarem bem o que eu tô falando aqui e entenderem. Vamos lá. Aqui é a dinâmica do Flamengo. O Flamengo com a bola, aquilo que eu mostrei pra vocês, né? Pô, olha lá, o De La Cruz encostou lá, ó, pegou a bola, vai devolver, vai passar, porque não é pro cara ficar fincado ali. Ninguém tá falando isso. Ó, o 2-3 e a galera lá da frente. Olha a movimentação aqui, ó. O Varela abre aqui pro Luiz Araújo, Varela pegou o corredor externo. O Luiz Araújo vai por dentro. Ali, ó, vai ter tipo, eles dão tipo uma olhada um pro outro. É muito interessante esse detalhe, ó. O Varela foi por dentro. Ó, perdão, o Luiz Araújo foi por dentro. Ó, o Varela. Aí ele tem um corredor. Ó lá, o Luiz Araújo grudou no defensor por dentro. Aí o Flamengo até tentou fazer a inversão. E o Varela que grudou. Isso acontece também no mesmo lado. Olha o Arrascaeta onde é que tá. Naquele setorzinho ali, né, cara, mais perigoso, né? Próximo ali, grudado ali na área, mas por dentro. Olha lá, agora sim, ó. Abriu na ponta. Ó, o Varela, o Luiz Araújo continua por dentro. Ó, ele domina porque tem alguém espetado. Aí ele foi lá, tentou fazer o passe para dentro da área. Aí a hora de voltar, quem estava espetado ali é o Varela. Essa condição é aquilo. Existe um jogo que está sendo jogado que todo mundo vê, que é as ações com a bola, e existe esse jogo que a galera, assim, não percebe muito. Os atletas, obviamente, eles sabem disso, mas quem olha, assiste o jogo de uma forma meio superficial, não consegue observar que tem ali as trocas, tem a troca de olhar até para saber quem vai. A gente não consegue ver esse detalhe, óbvio, mas ali existe porque tem que ter essa comunicação para que os atletas, né, eles ficam compondo esses corredores, né, porque existe essa divisão e essas subdivisões. Então, os corredores laterais, né, esses externos, é a da velocidade, da força, você vai privilegiar e vai colocar atletas assim. Isso aqui, eu vi, é tipo um treinamento, um circuito que tem, é um pouco semelhante a essas movimentações aqui que o Flamengo faz, a distribuição, ela é um pouquinho semelhante, apesar de aqui na ocasião estar usando mais 2 jogadores um pouquinho mais à frente, né, como a gente vê lá na figura, né, que seria lá o figura F e figura C. Não é isso? Lá na frente, lá dentro da área. Mas, de qualquer forma, é muito semelhante também essa organização. E, cara, referência europeia, Tite trouxe, né, isso pro seu trabalho, já desde meados ali da primeira década do novo milênio, né, no trabalho ali dele, até antes ali de pegar o Corinthians de 2015, ele já começou já com isso. E aí a gente vê isso, né, ao longo aí dos trabalhos dos técnicos brasileiros, mas essa referência na Europa, e usa muito, cara. O Ancelotti usa demais. Tanto que ele espeta o Vinícius lá no espaço de força, que tem muita velocidade, né? E ele lá vai criando as suas oportunidades, coloca o Bellingham no espaço de equilíbrio, né? Então, assim, essa aí a gente vê sempre. Fechado? Curtiu o vídeo? Deixa o seu like, deixa a sua inscrição também, um amigo que ainda não tá inscrito. Tamo junto, a gente se vê. Se cuidem. Valeu!